Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um Ser Pai podcast. Hoje eu tô aqui com um cara que é do meu estado, numa cidade onde a minha mãe já morou, chamada Carazinho. É pai do Pedro, casado com João Manuel Carneiro, participou do Look of the Year. Se eu não me engano, foi lá que tu conheceu a Milene. Exatamente. E não é um cara que fala muito e aparece muito mostrando a sua vida pessoal. Então, eu tô super honrado de tu estar aqui comigo. E, Carmo, seja muito bem-vindo aos podcasts do canal Ser Pai. É uma honra muito grande te escutar e estar aqui contigo para bater esse papo sobre paternidade. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo seu contato, pelo seu carinho, pelo seu afeto. Eu acho muito bom, muito importante falar sobre isso. São poucos homens que falam sobre a sua experiência na paternidade, né? E eu acho muito bonito para as pessoas poderem ter a chance de entender o quanto você consegue ser participativo, o quanto você deve ser participativo, o quanto você deve ser presente, e que paternidade, às vezes, é uma palavra que nem todo mundo entende muito bem, né? Às vezes, nós vivemos num mundo que as pessoas têm uma imagem muito, não, quem cuida é a mulher, quem sabe é a mulher, e às vezes você enxerga poucos pais que são participativos na educação da criança, às vezes não só na educação, no olhar da criança. O que está acontecendo? Está comendo? Não está comendo? Tem roupa para vestir? Não tem roupa para vestir? E eu acho que quanto mais a gente puder ajudar isso, esclarecer coisas assim, ainda mais com uma experiência como é o meu caso, que acaba se tornando mais rara ainda, que é a história de dois pais, um casamento homoafetivo. Então, se a gente puder colaborar para diminuir o preconceito, tanto na questão da homoafetividade, quanto na questão do quanto um pai deveria ser muito presente na vida do seu filho, se a gente puder ajudar a fazer isso, vamos embora. A gente está aqui exatamente para isso, né? O objetivo do podcast do Ser Pai é trazer diversas experiências, diversos olhares, né, para incentivar os homens a serem participativos e conscientes, né, do seu papel paterno, porque já aquele tempo onde o homem só tinha que voltar para casa com o dinheiro para comprar o pão e o leite acabou, né? Assim espero que acabou, né? Mas a gente vê que não é bem assim ainda, né? Infelizmente. São várias questões que envolvem uma educação, não só essa, né? Sobre também como educar uma criança, né? Várias questões que envolvem a educação dela, que muitas vezes os nossos pais não tiveram a chance de ter informação, mas que a gente atualmente tem. E você sabe de uma coisa, Pedro, a gente é muito favorecido, né? Porque a gente tem informação, tem muitas pessoas que não vai conversar, que imagina, balela. Não, quem queria o filho é minha mulher, já fiz a minha parte, ela que cuide agora. E discursos como esse, a gente tem que trazer à tona, assim, e naturalizar muito mais o quanto é importante, sim, a presença do pai na vida do seu filho, e não só na questão financeira, né? A gente tem um histórico, eu acho que no Brasil, de crianças que são criadas muitas vezes só pelas mães, que não tem realmente a figura do pai dentro de casa, né? Isso já acontece muito. Eu me lembro que no último censo, não sei se eram 11 milhões, mas era um número muito grande. Carmo, agora, eu acho que tem alguma coisa raspando no teu microfone. Deve ser a própria camisa. A própria camisa que raspa, desculpa. Capaz. Mas para as crianças que têm a chance, que têm a oportunidade de ter um pai dentro de casa, eu digo que é uma experiência, uma aprendizagem, e para o próprio ser humano que está sendo criado ali, fundamental, ter a chance de observar esse pai ao lado, né? Sabe que tem pesquisas que mostram que nas zonas de tráfico, de zonas que tem muita violência, as famílias onde o pai se faz presente são as famílias onde tem menos ocorrência de ligação com tráfico, com crime, violência. Então, tem tudo a ver, né? A gente precisa, eu não digo nem um pai, mas ter uma figura paterna, né? Pode ser um avô, um tio, mas uma figura que traga também um outro viés. E eu acho muito importante a gente fazer os homens conversarem sobre paternidade, porque quantas vezes a gente tem uma roda de amigos, sai para
para tomar uma cerveja com os amigos e o assunto paternidade é tocado, né? Nem sempre, na verdade são raríssimas vezes onde o assunto paternidade entra na roda e a gente escuta o cara falar, eu tô fazendo isso com meu filho está passando por tal momento. E então eu acho que quando a gente tem exemplos de homens falando sobre isso, incentiva, né, a que o assunto entre na boca dos outros e comecem a refletir, porque a gente precisa que os homens tenham mais consciência sobre o papel social, né, do pai. E tem até uma expressão bastante machista e burguesa, né, que fala um papo cri-cri, né? Uhum. Cri-cri é papo criança e criado, né? que tem o preconceito das pessoas acharem que quando você conversa sobre isso pode ser uma coisa chata. Eu te digo que conversar sobre criança depois que você se torna pai, que você é um pai presente, é a coisa mais gostosa do mundo. É muito bom, né? Esses dias eu encontrei o Marcos Veras, uhum. na TV Globo, que a gente foi fazer, sempre quando a gente chega, a cada 2 dias a gente tem que fazer exame de Covid. Uhum. Ele também é um pai bastante presente e que posta muitas coisas falando sobre a experiência da paternidade. E a gente brincou que se a gente fizesse uma novela junto não ia prestar, porque a gente ia ficar conversando só sobre filho. Que é um universo gigante, né? E como o João, meu marido, fala, filho é um videogame em fases, né? Uhum. Cada fase tem um leque de situações e de coisas que você tem que aprender sobre a administração de uma criança, sobre a experiência da criança com o mundo, sobre o que está acontecendo com ela agora, desde a alimentação até as vacinas, até os brinquedos, até as escolas, os amiguinhos, o desfraude. Nossa, a gente tem uma conversa aqui de semana, se deixar, para falar sobre criança. Coisa boa. Então, quando eu, a Milene e a Ana, a gente for para o Rio, a gente vai visitar vocês e a gente fica horas falando sobre paternidade. Sobre paternidade. A gente grava um programa ao vivo com as crianças. Coisa boa. E me diz uma coisa, como é que foi a descoberta da paternidade para ti? Como é que foi o momento que vocês pensaram, olha, nós queremos ser pai, a gente agora vai atrás disso, e como é que foi todo o processo? Porque não sei também se tu quer falar sobre isso, tá? Não, vamos lá, claro. Eu quero que tu te sinta bem à vontade para falar super confortável, não tem questão nenhuma que eu não possa falar. Não, é que quando você é casado, pelo menos no meu caso, 2 homens, eu sou casado há 16 anos. Uhum. Quando a gente começou o casamento, sei lá, até 10º ano, eu acho que a questão da paternidade era uma questão até que não existia muito da forma como a gente gostaria de fazer em casais gays, né? Uhum. Você não tinha muita história. Você ouvia falar que alguém fez lá, o Elton John fez, não sei aonde. Você começou a escutar sobre isso e eu acho que a gente amadureceu sabendo que o nosso casamento era uma coisa que a gente queria para o resto da nossa vida e que a gente tinha afeto e amor para dividir com um ser que pudesse vir ao mundo. Essa era uma questão muito importante dentro da questão de como deve ser a vinda de uma criança, né? Uhum. A gente não queria uma criança para fazer a gente feliz. A gente queria uma criança porque a gente achava que talvez a gente tivesse afeto para distribuir, tivesse talvez experiências para passar para uma criança. E isso fazia com que eu achasse que o nascimento de uma criança ia ser positivo para ela também. Ela teria a chance de se desenvolver de uma maneira feliz e segura. Então, no meu caso, uma criança foi muito pensada. Tudo foi muito pensado antes de acontecer, diferente da maioria dos relacionamentos heterossexuais, que às vezes acontecem, crianças acontecem, e são bem-vindas também, não é por isso que vão deixar de ser bem-vindas, mas não de uma maneira tão programada como foi comigo. Eu tinha questões psicológicas que eu achava que eu tinha que resolver antes de ser pai. Eu sempre falo sobre isso. Eu tive uma história com o meu pai que foi uma história muito bonita, mas que durante muito tempo na nossa vida foi muito distante. Pelo fato de ser distante, dele ser um cara que era muito... Eu tinha um pai ausente presente, sabe? Sim. Aquele pai que está em casa, mas que na hora do almoço, que era a hora que a gente deveria conversar, se ligava uma televisão pequenininha na cozinha e silêncio. Então não tinha muita troca, não tinha muita conversa, não tinha muito como tu tá. Tem uma história que eu escutei da minha prima há mais ou menos uns meses atrás que eu achei engraçadíssimo, que conta a história da minha família. Um dos meus tios diz que quando os filhos chegavam em casa e começavam a falar, ele dizia assim, não, se é para conversar, então vamos dormir. Tipo, não existe. Uma galera roots, né? Uma galera... Imagina
a experiência desses filhos, né? O que eles poderiam trazer para o ninho familiar de troca, né? Era uma outra realidade, era uma outra época, tá tudo perdoado, tá tudo certo. Mas essa era uma história, uma realidade que eu vivia com meu pai. Então eu pensava assim, caramba, um dos cuidados que eu tenho que ter é, eu tive um pai que não foi presente. E eu acho que quando você tem uma história como essa, e você tem essa energia dentro de você, você pode, por exemplo, carregar o oposto dela com seu filho, e ao mesmo tempo ser a mesma história. Vamos supor, meu pai é ausente, eu me torno um pai extremamente protetor do meu filho, porque o meu foi ausente, não, então vou proteger, eu não vou deixar ele ter a opinião dele, não vou deixar ele escolher, não, isso você não vai fazer, não, isso quem escolhe... Poderia ser ao contrário. Eu queria entender em que lugar essa energia eu deveria controlar ela, ou cuidar dela, ou ter olhar sobre ela, para que ela não se refletisse no meu filho de uma maneira que não fosse gostosa para ele. Então, todos esses cuidados a gente teve, foi tudo muito pensado, tudo muito elaborado, tudo muito... E mesmo assim, na hora que vem, é sempre uma novidade, né? É sempre uma surpresa para todos nós, porque, na verdade, se num casal heterossexual já é uma surpresa, imagina num casal homossexual. Aí sim, você não nasceu brincando de boneca, eu pelo menos não. Apesar de ser gay, eu era um gay que não brincava de boneca, eu não tinha muito isso, então não sabia como é que se aprende isso, né? E como eu falei para você, é um videogame em fases. Eu tranquilizo, às vezes eu converso com homens que vão ser pais e eu falo sobre isso com eles, eu troco às vezes experiência com outros casais gays que também vão ser pais a respeito dessa, e eu sempre acabo dando o mesmo conselho, eu digo, olha, tenha calma, as coisas acontecem em épocas, em fase, você vai aprendendo com cada período, todas as experiências. A primeira semana é a cólica, depois que a primeira semana vai cair um umbiguinho, você vai aprendendo cada fase, a fase, tudo que vai acontecendo. Depois entra a fase da alimentação, tem a questão do desfraude, tem a questão da escola. Não vem tudo junto ao mesmo tempo. Não vem a virose com a escola, com o umbigo, com a fralda, com a caminha. Não vem tudo junto. Então, E tem uma coisa que é muito bonita quando você é pai. Se você deixa o seu coração falar, se você tem um olhar, se você quer muito aquela criança, coisas naturalmente vão surgindo a respeito da paternidade. Eu, apesar de ter uma vida, uma estrutura privilegiada para cuidar dos meus filhos, eu tenho babás que cuidam ele e que se revezam. Eu sou um cara que sempre tive muito, muito, muito presente nele. E qualquer questão do meu filho, eu sempre estive envolvido e eu sabia. Não existe uma vacina que meu filho tenha tomado que não tenha sido no meu colo, não existe uma consulta médica que meu filho não tenha ido que eu não estava presente. Não tem um dia que eu não sei se meu filho dormiu ou não dormiu, se comeu ou não comeu, o que ele comeu, como é que é o estado dele. E vou te dizer que existe uma conexão, apesar dele ter as babás, existe uma conexão que se tornou muito forte comigo, muito biológica. Eu adoro contar essa história, eu brinco com ela. Porque eu, quando meu filho foi nascer, eu tive melasma de gravidez. Caramba. Melasma de gravidez, para você ter, você tem que ser muito viado. Não pode ser não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que ser muito gay. É tipo prêmio para gay. Para você realmente, não, eu sou viado mesmo, você tem que ter melasma na gravidez. Eu tive melasma na gravidez, o meu sono foi alterado, eu tive geralmente todas as características que são contadas, que são geralmente da parte hormonal, biológica da mulher. Por exemplo, quando ele era antes dos 2 anos, qualquer vozinha, qualquer movimento que eu escutava do Pedro, no período da noite, o meu coração disparava automaticamente por uma descarga natural de adrenalina, e ali acabava meu sono. Os 2 primeiros anos eu não dormi direito. Então coisas aconteceram com ele e comigo que eu não posso nem te dizer. Eu vi uns outros podcasts de você falando a respeito de que do seu amor com o seu filho foi uma coisa automática, foi uma coisa que quando você viu, você já sentiu, e eu percebi que com o meu filho foi uma coisa biológica. Eu não sei se eu já amava ele desde o momento que ele nasceu. Eu sei que quando eu olhei para ele pela primeira vez, eu disse, caramba, eu tô ali. Estranho isso. Não é nada do que eu pensava. Porque antes dele nascer, eu fiz muito personagem que aí era pai. Teve uma coincidência muito grande na minha vida. Tu fez 3, né? Foram 3 trabalhos assim na sequência, não era isso? Cara, foram 3 e foram uma questão assim,
a ficção meio que estava preparando a paternidade, sabe? Uhum. Porque eu fiz Malhação, que Malhação eu tinha um filho e todo o assunto era do retorno dele. Aí, Uhum. no meio de Malhação, eu descobri que eu tinha outro filho que eu não conhecia e eu tinha um filho adotivo. Aí eu fui fazer Billy Elliot. Aí no Billy Elliot eu tinha 3 filhos que substituíam no teatro, eram os 3 meninos que dançavam. Uhum. Aí eu fui fazer Órfãos da Terra, que era o último personagem que eu fui fazer antes de ser pai. Eu pensei, não, esse não tem. Aí eu morria, só que eu morri e descobria que a mulher que eu era apaixonado ficou grávida. Então foi uma sequência da questão da paternidade na minha vida. Quando o Pedro veio, cara, eu olhei pra cara dele e meio que foi automático, assim. Estamos juntos, somos nós dois, vamos embora. Não teve questão, entendeu? Uhum. Não teve, ai, que saco, quem vai ter que comprar fralda agora sou eu, agora vai. Não teve nada disso. E eu tenho a sorte de ter um lar muito tranquilo, muito calmo. Então eu posso encher a boca e falar com muita alegria que meu filho nunca escutou um grito meu dentro de casa, eu nunca gritei com ele. Pô, não vou falar nem bater, porque isso é uma coisa inacreditável. Mas nunca existiu nada disso. E eu acho que Uhum. graças a isso, toda essa fase que ele está passando agora, que é a fase da birra dos 2 anos, e que tem que acontecer, tem sido uma fase bem fácil de coordenar, bem Uhum. fácil de levar, sem grandes estresses, sem grandes problemas. Mas eu tive a chance e a oportunidade na minha vida, por exemplo, de não precisar levar meu filho no supermercado às 8 horas da noite, no horário que ele já deveria estar dormindo. Uhum. E aí, quando você se torna pai, você fica chato, né? Porque quando eu vou num barzinho, vejo uma mãe com um bebê de 1 mês no colo com a criança assim, ó, e ela com uma cerveja do lado, Uhum. eu olho para aquela situação e penso, o que essa criança está fazendo aqui? Ela está sem toquinha, ela deve estar com frio nessa cabeça dela. Quando eu fico sabendo dessas histórias, a minha cozinheira aqui, a filha dela acabou de ter filho, ela me contou da experiência dela, porque nasceu prematuro, nasceu com 23 semanas, agora já está super bem, já está em casa, está Uhum. tudo certo. Mas ela me contou desse ambiente do hospital, que outras crianças vinham e que tinham mães, às vezes, que não estavam preparadas, que diziam coisas do tipo, essa peste não para de chorar. Ai, que horror. Eu digo, peste? Um bebê no berço chorando é uma peste? Não, velho. Não, é por isso que eu penso, aí a gente chega num tema, né, que é controle de natalidade, né, que é um tema que eu acho que, em termos religiosos, é proibido de se falar nesse país, né? É um super tabu, né? É um super É um tabu. super tabu, não se fala sobre isso, né? A sensação que eu tenho é que algumas religiões dizem, tem uns filhos que nós cuidamos. Jesus Uhum. falou, tem uma prole, a gente cuida. Uhum. A Bom, meu gente quem, filho, né? a gente quem, cara pálida? Se você é É. uma pessoa que não tem estrutura de vida e se você tem mais de um filho, saiba que a partir do segundo vai se tornar um escravo. Simples assim. E outra, né, Carmo? Não se fala quem vai criar, mas não se fala também sobre educação sexual, né? Se cria todo um tabu também, educação sexual na escola. Vou ensinar meus filhos a transar. Cara, não é isso. É exatamente para a gente não ter problemas no futuro e até para prevenção de violência sexual, que a maioria dos casos acontecem É, dentro de casa. Cara, uma coisa não conecta com a outra, né? Porque a gente precisa falar sobre maneiras de não ter o filho, né? Que não é parando de transar, porque as pessoas vão transar, a gente sabe disso. Mas como é que faz essa conta, né? Ela não fecha? Pedro, eu não sei te dizer. Agora eu estava conversando há pouco tempo atrás com uma colega minha de trabalho e ela já é avó e estava me contando a questão da filha dela que teve filho. Uhum. Ela dizendo, minha neta, por incrível que pareça, veio pirracenta igual a minha outra filha, que não é a mãe dela, mas veio, olha, essa menina danada, diz não pra ela, diz, vou fazer sim. Que idade tem? Eu perguntei, 2 anos. Eu fiquei pensando, pirracenta com 2 anos. Né? Como é que uma criança faz pirraça assim, 2 anos? E aí eu digo, não, mas olha, isso
de repente deve acontecer, porque tem alguma estrutura na família, na educação dela, que talvez esteja propiciando. Não, minha filha ama ela demais, você não sabe como ela agarra a gente beija, é uma menina carinhosa, minha filha ama ela muito. Esses dias ela bateu nela, mas também ela pediu, porque ela deu 7 coices na perna dela. Ela chutou a perna dela durante 7 dias. Ela disse, mamãe, eu belisquei ela porque ela me chutou 7 vezes. Eu digo, não, peraí. A criança chutou ela 7 vezes, ela estava querendo emocionalmente, afetivamente, falar alguma coisa para essa mãe que ela não entendeu. Tem alguma coisa que ela não está... Não, você não sabe como é minha filha. E as pessoas têm essa loucura, né? Ah, tem 2 anos, está fazendo birra, está enlouquecida. E não, a criança está testando os limites, a criança está sabendo como é que ela pode se posicionar, como é que ela pode entender seus sentimentos, suas emoções, né? Os adultos esquecem que quem tem que ter maturidade emocional é o adulto, né? Não a criança. E cobram das crianças coisas que elas não têm maturidade para isso. Pedro, como é que você fez quando você foi pai para aprender e entender essas coisas? Você foi buscar em alguns outros lugares? O que você fez? Eu fui ler, fui na internet catar tudo que eu conseguia sobre paternidade, fui escutar minha mãe, porque na verdade eu aprendi a ser pai com a minha mãe, né? Meu grande referencial paterno é o cuidado que a minha mãe teve comigo, porque eu conheci meu pai biológico com 18 anos, antes eu tive figuras paternas que foram super importantes para mim, mas eu aprendi a ser pai com a minha mãe. Então, eu vejo que eu tinha muito mais uma paternidade que as pessoas diziam que era uma coisa mais materna, assim, afetuosa, do que aquela coisa mais rude, né? Que dizem que o homem é mais rude e que trava nas emoções, não demonstra suas emoções. Mas eu fui buscando e descobrindo no dia a dia, né? Porque quando a Milene voltou a trabalhar, a Milene trabalha em empresa, né? E eu tenho o dia a dia muito mais sem rotina. Quando eu estou em algum projeto ou gravando alguma coisa, a Milene fica mais com ela, mas todos os dias de manhã eu fico com a Ana. Então, a gente começou a criar laços muito fortes, né? E a gente vai descobrindo no dia a dia, na prática, e eu sempre achei, sempre bato nessa tecla, que violência, para mim, não é nunca a solução para nada. Então, eu acredito muito numa educação não violenta, né? Então, bater na Ana é uma coisa que não acontece. Grito aqui em casa, que nem na tua, a gente não costuma dar. Rola muito mais grito com os cachorros do que qualquer outra coisa. Mas eu fui aprendendo muito no dia a dia e nos exemplos, catando exemplos que eu achava positivo, né? Minha mãe nunca me bateu, né? Aliás, ela me bateu uma vez só na vida, e foi um dia, a gente morou na França, minha mãe foi fazer doutorado em Paris, então dos 8 aos 12 anos eu morei em Paris com ela. E um dia ela resolveu dar um jantar, e eu cheguei na frente dos amigos dela e falei, a minha mãe me bate. Nunca me bateu na vida. E ela, como assim eu te bato? Eu não te bato de jeito nenhum, imagina por que tá falando isso. A minha mãe me bate. O que eu tinha na cabeça eu não faço a mínima ideia. E daí foi o único dia que eu levei uma palmada. E ela, então tu vai... Fazer jus, né? Fez a fama e deitou na cama, né? Mas foi isso, sabe? E com a Ana, eu comecei a me dar conta que se eu fosse reativo com ela, quando ela estava no momento, a gente brinca que ela tinha os momentos de surto, né? Modo surto. Que ela saía da casinha, ela não ouvia mais o que a gente falava, ela gritava, queria bater. E se eu entrasse nesse looping com ela, ia ser uma coisa muito feia, né? Porque eu sou, sei lá, 10 vezes mais pesado que ela. Então, e um adulto em cima de uma criança, né? Tu pega a imagem de um adulto grandão e uma criança pequena, é muito assustador. E eu nunca ia querer que a minha filha me visse como um ser assustador. Eu quero que ela me veja como uma pessoa acolhedora, né? Que seja o porto seguro dela, que seja o local que ela pense, sei lá, deu algum problema, eu não quero que ela pense, vixe, eu não posso contar isso pro meu pai, senão ele vai me matar. Eu quero que ela pense, não, eu vou contar pro meu pai porque ele vai me ajudar a resolver isso e vai me acolher para esse problema, né? Então, eu fui muito nessa tentativa e erro de ser o porto seguro dela, entender o que ela está passando, buscando informações na internet com pessoas que eu gostava e escutando muito a minha mãe, né? E tentando lembrar como é que era na minha infância, porque
a gente teve um lar muito, muito amoroso, né? Eu tive essa sorte, que eu sei que é uma sorte, né? Porque muitas casas não são assim. E quando começou a pandemia até, eu fiquei muito preocupado, pensando que ia ter muita criança que ia estar 24 horas com um monstro dentro de casa, né? Porque os pais, às vezes, saem de casa, esses pais mais agressivos, né, que são violentos, saem de casa de manhã, volta do trabalho, bom, convive ali algumas horas com a criança. Mas tu ficar preso 24 horas com alguém que te trata mal, deve ser uma coisa muito ruim, né? É, terrível. E, Terrível. Eu acho que no caso do meu filho, ele teve até uma certa sorte, porque ele nasceu em agosto, a pandemia começou em março, né? uhum, Então ele teve os dois pais dele dentro de casa numa realidade que eu acho que para ele talvez tenha sido confortável. Muitos casamentos eu acho que terminaram com a pandemia porque obrigaram não só o convívio que você está falando com as crianças, mas como o convívio do próprio casal, né? uhum, Tem muitos casos de separação na pandemia, mas eu acho que como na minha casa o nosso afeto é muito seguro, isso só potencializou, assim, sabe? Então, uhum, para ele, eu acho que não foi ruim. E nós temos uma casa em Araras, então a questão da liberdade, da casa, da grama, do cachorro, do uhum, amiguinho dele, que é o filho do caseiro, do espaço, meu filho não passou por isso. uhum, Mas eu percebi que na escola, quando ele entrou na escola, no sentido muito geral, assim, de todas as crianças que estavam entrando, eu percebi que pelo fato dele ter uma estrutura que propiciasse todo esse conforto a ele, ele já iniciou aparentemente bastante desenvolvida, assim, uhum, já sabe muitas coisas, e eu percebi que a pandemia teve um custo muito alto para muitas mães, que a gente sabe que a maior parte da realidade, justamente a gente está fazendo esse podcast para que pais entrem nesse universo, mas a uhum. gente sabe que essa não é a realidade. É. Então, para muitas mães foi uma realidade bastante pesada. Não terem a escola para levar a criança, não ter para elas um refresco, né? É. Dessa, dessa tranquilidade, de algum momento que elas pudessem descansar, ou não fazer nada, ou dormir, enfim. Para elas foi mais complexo. Teve algo que me ajudou muito nessa fase, que foi alguns links de pessoas do Instagram que falam exatamente sobre educação. Uhum, Então, através dessas pessoas, tudo isso que você está dizendo, que talvez pela sua mãe tenha vindo do coração, eu tentei buscar também na teoria. Teve uma live que eu fiz há pouco tempo atrás com uma pessoa chamada Maia, que é uma mulher muito especial, que falava justamente sobre a questão da amígdala e do córtex pré-frontal, que a amígdala é uma região que é justamente para a nossa defesa, quando a gente se sente atacado, e que um ser humano desenvolve o córtex pré-frontal, que é a responsabilidade justamente para a gente ter essa estabilidade emocional, começa a se desenvolver com 3 anos e vai até os 25. meu Deus. Ou seja, quando eu escuto alguém dizer assim, não, toma cuidado, essa criança está fazendo chantagem com você, hein? Imagina, chantagem. Mas isso não. Chantagem, uma criança de 4, 3 anos, 2 anos está fazendo chantagem, ela não tem capacidade psíquica, psicológica de aprendizado para fazer chantagem com Uhum. ninguém. E aí, você talvez teve uma experiência que foi muito legal com a sua mãe. A minha mãe, por exemplo, dizia assim, meu filho, tu dá jeito, porque se tu não controlar esse menino até os 6 anos, você não controla mais, tá? Era outra história. Eu dizia, tá bom, mãe. Valeu. Entendi, tá? Vou tentar. Ai, eu fiquei imaginando como é que devia ser comigo. Ela devia me jogar no chiqueirinho e lá eu ficava. Deixa eu só te dar um spoiler, então. Esse episódio aqui vai pro ar no dia 28, agora de abril, e a Maia vai ser a próxima convidada de especial de Dia das Mães, porque eu queria uma mãe para a semana do Dia das Mães, eu queria uma mulher, vai ser a primeira mulher a participar do podcast, e provavelmente a próxima vai ser só no próximo Dia das Mães, que aqui eu quero que seja um espaço para os homens discutirem mesmo. Eu estou super empolgado para conversar com ela, eu acho o conteúdo dela maravilhoso. Maravilhoso.
e ela traz outras questões que envolvem a criação de uma criança, que envolvem uma criança, mas que vão para um outro universo. Por exemplo, quando a gente fez a nossa live, a gente estava falando exatamente sobre isso, do quanto o meu filho foi pensado, programado, tudo certo, e do quanto as mulheres, muitas vezes não, que as mulheres sofrem a pressão da sociedade de tem que ter filho, tem que ser mãe, tem que amamentar, tem que não sei o quê, e do quanto isso é pesado e difícil para elas, que muitas vezes elas não têm a opção de fazer, por exemplo, o que eu fiz com o Pedro, que é escolher, vou ter e vai ser agora. E sobre esse lado que a gente não tem, mas que elas sofrem também e que é pesadíssimo para as mulheres, né? A pressão social em cima da mulher nem se compara com a pressão social em cima de um homem, né? Porque um homem, até porque um homem pode abandonar a criança e tá tudo ok, né? Entre aspas, né? E a mulher tá com a criança no colo ou com o celular na mão. Nossa, olha ali, aquela mãe com o celular no colo não tá dando atenção. Daí se é um pai com a criança no colo com o celular, olha ali que querido, ele tá dando o colo pro filho. E está trabalhando ao mesmo tempo. Está trabalhando e está cuidando da criança. Olha que bacana. A gente recebe parabéns por fazer o básico, né? Eu acho que o homem também tem que entender que ele não precisa receber parabéns por trocar uma fralda, por saber o nome da professora, por levar no pediatra, por fazer as coisas que tem que ser feitas, né? O homem tem que entender que a única coisa que ele não pode fazer é dar o peito e gerar a criança dentro do ventre. O resto ele pode fazer absolutamente tudo. Por enquanto. Por enquanto. A gente pode entrar já nos homens trans, né? Que já tem vários que... Não, pode. Não, e sobre amamentar, não sei se você está sabendo, ouvi dizer, mas isso aqui eu estou falando de orelhada, tá? Não é questão científica, não. De que se você fizer administração de ocitocina em graus muito elevados, qualquer pessoa pode dar leite. Então, eu achei isso meio louco esses dias que eu escutei um pai falando sobre isso. Não estou falando isso, não estudei, não sei do assunto, mas como falei, ouvi isso de orelhada. Mas, cara, eu acho que o fundamental na história de todos é afeto e amor. Eu sou um cara que tive muita sorte, eu pude escolher, tudo na minha vida foi pensado, eu sou um cara que não tenho haters no Instagram, o que tive foram 1, 2 ou 3 comentários que nunca me incomodaram verdadeiramente, mas eu acho que o que importa, mas a gente não pode esquecer que a gente vive, que nem todo mundo ao nosso redor é igual a gente, e que a gente vive uma sociedade muito ampla, muito diferente, num Brasil enorme, com pessoas com pensamentos completamente diferentes um do outro. Mas o que eu acho que é o mais importante, eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara calmo, eu acho que quando você se conecta com a questão da afetividade, da não violência, geralmente tende a dar certo. Eu acredito mas as muito pessoas nisso. Às vezes querem uma coisa imediata, sabe? É o tapa do Will Smith lá, não, mas ele tinha que vingar a mulher foi desrespeitada, enfia a mão na cara, tá certo, tem que enfiar a mão na cara. Eu, quando escuto uma pessoa dizer isso, eu digo, peraí, gente, mas o início da guerra é justamente você não entra num acordo com seu vizinho e você enfia a mão na cara dele, é onde começa tudo. Eu não sou uma pessoa favorável a isso. Eu não acho que a gente veio no mundo para impor uma realidade a ninguém. E eu não acho que a gente ganha uma discussão, consegue tocar o coração de uma pessoa através da violência. Você, através da violência, você não toca o coração de ninguém. Você pode até fazer o outro fazer o que você queria que ele fizesse, mas você não toca o coração do outro se você não tiver a chave para ele. Sem o diálogo, sem o afeto, sem o amor, você não chega lá. Se você não chegar lá, é uma causa criada por você. Porque a mesma pessoa que diz, não, tá certo, tinha que ter enfiado a mão na cara dele, quando acontece essa realidade na vida dela, ela não vai achar bacana. Não, mas peraí, podia ter conversado. A gente mora num país muito violento. Coisas terríveis acontecem em nome do amor. Em nome do amor, homens batem mulheres. Eles acham que aquilo é em nome do amor, porque muitas vezes a educação deles, eles aprenderam assim, com o pai batendo na bunda da criança, dizendo, eu estou fazendo isso porque eu te amo, para te educar. Esse pensamento prolifera, cria raízes, e quando se torna um adulto, está batendo na mulher, dizendo, eu estou fazendo isso porque eu te amo.
E aquele papo, eu vou bater em ti aqui pra tu não apanhar na rua. Porra, como assim? Vou bater em ti aqui porque para o mundo não te ensinar de uma forma pior depois. Como assim, mano? Da onde que as pessoas tiram isso? É muito louco. A gente vive numa sociedade muito violenta, né? E isso tem muito do machismo e do patriarcado que a gente vive, né? Eu tenho certeza que se o mundo fosse muito mais liderado por mulheres, a gente ia estar numa posição muito melhor, muito mais harmoniosa, porque o homem branco, hétero e rico nos levou para esse caminho agora, que a gente tá colhendo os frutos, né? Porque olha o que a gente está vendo no dia a dia, né? Começou lá atrás com eu não te estupro porque tu não merece, ou um filho meu não, Nossa, não vai se envolver com uma negra porque foi bem educado, e assim, e aí a gente vai vendo para onde que a gente vai, né? A gente vai relevando coisas, vai relevando, até que uma hora chega em ti. é. Eu acho que a questão, é como eu falei, às vezes as pessoas não têm consciência do quanto elas são preconceituosas, Né? às vezes as pessoas não têm consciência de quanto elas não se duvidam. Era isso que eu acho que eu estava falando de você com a hora que cortou. Elas não se criticam, elas não se duvidam. Uhum, A principal razão que fez com que eu tivesse a necessidade de publicamente me declarar a minha sexualidade, eu não acho que todo mundo tem que fazer isso. Faz quem quer, cada um uhum, sabe da sua vida, cada um fala aquilo que quer a respeito de si próprio. Mas a minha questão principal de falar sobre a minha sexualidade é porque eu tinha uma necessidade muito grande de eliminar o preconceito que existia em mim. uhum, Porque a partir do momento que eu não falasse isso de uma forma aberta, em algum lugar da minha cabeça poderia parecer, eu teria todas as razões para não falar, mas poderia parecer que eu não estava falando porque eu estava desconfortável com a situação. E se eu estava desconfortável com a situação é porque o preconceito em algum lugar em mim habitava. Você cresce com as pessoas dizendo pai não participa tanto assim dentro de casa. Você cresce com as pessoas dizendo você não pode ser gay. E você cresce com aquele diálogo que quando você é criança e você está na escola e te chamam de gay, viado, bichinho, você diz, não, eu não sou. uhum, Você em nenhum momento te passa para o orgulho, dizer, não, eu sou mesmo, e é isso, a minha identidade é essa, e eu sou uhum, feliz com a minha identidade. Não, você esconde ela. Em algum lugar, quando você não percebe, você está com preconceito da sua própria condição. uhum, Tem muito pai que teria vergonha de assumir que cuida dos filhos, porque isso é coisa de mulher, não é coisa de homem. Então, muito pai talvez não vai ter assunto com outro pai a respeito da criação de uma criança, porque é preconceito, isso não é papo para homem. Papo para uhum, homem é futebol, é política, é dinheiro, é trabalho, isso não é papo para homem. uhum, No meu caso, eu tive uma necessidade muito grande de falar, para de uma vez por todas terminar com qualquer pensamento que eu pudesse ter preconceituoso a meu respeito mesmo, sabe? uhum. Porque você encontra muitas pessoas que chegam e dizem assim, não, você pode ser gay, mas precisa falar. Né? Não precisa falar. Faz aí o que tu quer, mas ninguém precisa saber da sua história. Eu digo, não, as pessoas precisam saber da minha história, em primeiro lugar, para eu eliminar o preconceito que existe em mim, em segundo lugar, para eu ter a chance e a oportunidade de dar bom exemplo para outras pessoas e saberem, para elas pararem de sofrer, para elas saberem que a identidade delas pode ser bacana, pode ser positiva e elas podem ter orgulho a respeito disso. Uhum, Elas não precisam sofrer. Uma das coisas mais bonitas que eu acho que eu poderia ter transmitido e falado eu sou gay, eu sou feliz, eu sou casada, eu tenho filho, eu tenho amigos, eu tenho trabalho e tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu acho que esse tipo de exemplo as pessoas às vezes não têm. Porque eu acho que você não termina com preconceito a respeito de paternidade, de sexualidade, você não termina com preconceito nenhum na porrada. Essa é a minha opinião. É como eu falei para você. Eu sei que você tem que se posicionar de uma maneira muito forte, muito firme na sua vida. O fato de eu ter declarado isso, sem dúvida nenhuma, foi um exemplo disso. Mas eu acho que quando você vai muito forte na porradaria, você fecha o coração das outras pessoas, você não toca. né? Até me emocionei aqui. E tu sabe que eu tinha um outro perfil antes. Esse aqui é o Canal Ser Pai no Instagram. Antes eu tinha o Canal Ser Pai. E eu perdi o canal por conta de hacker e, bom, não vem ao caso.
E, e eu era um cara muito mais explosivo com quem não era um pai ativo, um pai consciente. E eu acabava tendo muitas brigas, assim, discussões, né, nos directs e nos comentários dos posts. Até que um dia um cara chegou para mim e falou: eu entendo tudo o que tu tá falando, eu entendo a raiva que tu tem nesse momento, né? Mas no momento que tu tá tratando com violência esse assunto com alguns homens que não estão entendendo o que tu tá falando ou estão discordando de ti, em vez de tu tentar trazer ele pro teu lado e trazer uma consciência, tu tá aí criando um grande muro que vai fazer com que eles venham com uma marreta ainda maior para bater em ti. E daí vai acontecer que tu vai querer bater neles de novo e assim vai num looping eterno e a gente não consegue avançar, né? Porque o que a gente quer mesmo é que as pessoas tenham consciência disso, né? E pensem a respeito de uma maneira fora da caixinha que colocaram eles, porque a gente vive numa sociedade cheia de caixinha, né, cara? Ah, porque tu é isso, tu é aquilo. Ah, mas então tu gosta até o negócio das cores, né? Ah, menino usa azul, menina usa rosa. Cara, não existe isso, né? Não existe brinquedo de criança, brinquedo de menino, brinquedo de menina. Se é um brinquedo que precisa de gênero, talvez não seja um brinquedo de criança. Parece que uma cor vai definir o que a pessoa vai querer fazer com o sexo dela. Isso tudo é uma questão que inventaram cultural que não tem nada a ver. Meu filho, por exemplo, nasceu e é uma criança louca com bola e com carrinho. Eu não era louco com bola, com carrinho, eu não sei o que vai ser da identidade dele. Mas ele tem brinquedos e faz coisas diferentes das minhas, e ele vai fazer da vida dele o que ele quiser. Não sou eu que vou dizer se ele vai gostar de bola, se ele vai querer fazer sapateado, balé, judô. Não sou eu, quem vai decidir isso é ele. Eu vou apresentar o piano, eu vou apresentar as coisas para ele. Ele escolhe o que ele está afim. É isso aí. Não precisa colocar numa caixa, né? E as pessoas têm medo. Eu vejo alguns homens com medo de um menino brincando de boneca. Eu fico perguntando, tá, mas tu tá com medo que ele brinque de ser pai? Porque é isso que ele tá fazendo. Ele não tá brincando de ser mãe, ele tá brincando de ser pai e de cuidar de uma criança, né? Qual o problema disso? E as pessoas ficam numa nóia e ficam tão bitoladas, porque meu filho não vai brincar de boneca, meu filho não vai brincar disso, não vai... E, cara... Pedro, você sabe que é mais do que isso? Meu filho não vai brincar de cozinha. Isso eu vejo muito. Eu vi casais até de amigos próximos que eu gosto, que vão ser pais e mães, indo numa loja de brinquedo. A parte da cozinha eles passam a quem? Assim, nem olham. Não é brinquedo para o filho dele. Se é menino, não existe uma panelinha. Não existe a profissão cozinheiro na vida de um homem para uma criança. Porque eu acho que o cozinheiro já vai induzir ele a ser gay. Eu acho que é isso que as pessoas pensam. Aí eu vou te falar. Eu já falei isso, eu sou privilegiado, eu não tenho essas questões. Às vezes vem de pessoa de perto, chega e diz assim para mim: nossa, quero ver no Dia das Mães. O que vai ser no Dia das Mães essa criança na escola? Como é que vai ser? Você já pensou? E o dia que na escola perguntarem: você não tem mãe? Você já pensou o que você vai falar pro seu filho? Cara, às vezes a pessoa de perto que veio falar isso para mim, eu digo: cara, eu não tenho essa questão, eu nunca pensei nessa questão, eu não sei o que vai ser. Eu vejo tanta criança que não tem afeto em casa, independente de, geralmente, criados por só mães, mas só criados por mães, às vezes criados por avó, porque a mãe também não está podendo, e o pai ausente. O mais fundamental para a experiência de vida de qualquer ser humano é ter afeto. Se vai ser de dois pais, de duas mães, um pai e uma mãe. Você está preocupado mesmo com isso? Você jura? Eu adoro que, apesar de não ter haters, de vez em quando surge uma pergunta no meu Instagram, quando eu posto uma foto do Pedro, que é: quem é a mãe? Adoro responder: sou eu. Tu sabe que no vídeo que eu te mandei, que está no YouTube, o João Nasceu do Coração, a gente conta a história do Lucimar e do Rafael, e tem uma parte muito bonita que o JP, o filho deles, foi para a escola, e daí, eu não me lembro se era o Lucimar ou o Rafael estava esperando ele, e daí chega um menino e fala: porque... É adotado. É, adotado. Isso. E daí ele fala: olha, tu não nasceu da barriga do teu pai também, mas ele te ama do mesmo jeito. E o João não nasceu da nossa barriga, ele nasceu do nosso coração.
E daí o menininho saiu berrando na escola, João nasceu do coração, João. Do coração, nasceu do coração. Porque é isso, as crianças vão reproduzindo o que elas têm em casa, né? E discursos que elas escutam de alguém. Ninguém nasce machista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce cheio de preconceitos. São caixinhas que vão sendo colocadas, né? Gavetinhas que vão sendo colocadas. E aí vieram me falar esses dias, a Maia veio me falar, que perguntava para ela, mas como é que eu explico para minha criança 2 homens juntos ou 2 mulheres juntos? Como é que eu vou fazer para explicar isso para uma criança? A criança não quer saber disso. Uhum. A criança não tem o preconceito, quem tem preconceito é os pais. Você não explica um casal heterossexual para a criança, ela não pergunta. Não. Por que ela perguntaria a respeito de 2 homens e 2 mulheres juntos? A menos que já tenha sido passado uma identidade para elas, uma culturalmente para elas, que aquilo é errado. Senão ela não vai questionar. Uhum. Nossa, uma oportunidade maravilhosa de você falar exatamente sobre isso, sobre o coração, sobre o afeto, sobre o amor. Uhum. Exatamente isso. A minha mãe, ela foi casada durante muito tempo com a Clarissa, que é uma diretora de teatro, que mora fora até do Brasil agora, já há muitos anos. E a Ana um dia chegou para mim, papai, mas a avó Lia e a avó Clá são casadas? E eu, sim, filha, são. Ah, mas elas são casadas que nem tu e a mamãe? Sim, são. Não tem, é amor, elas têm amor um pelo outro. E daí ela me olhou, ah, tá, e pegou e saiu. A gente não precisa ficar dando explicações. Responde o que a criança quer saber sem melindre, né? Porque não tem por que ter melindre, não existe. Pedro, quando isso é uma questão para a criança, é porque é uma questão para os pais. Uhum. Quando uma criança está passando por um grande descontrole emocional dentro de casa, você pode estar certo, isso não veio dela. Yeah. Isso veio da realidade que está em volta dela. Uhum. Você quer que uma criança seja gentil? O pai e a mãe têm que ser gentil, ela tem que ver, porque criança copia, adora copiar. Meu filho vê eu tomando café, quer café. Meu filho vê eu comendo, ele quer aquilo que o pai está comendo. Uhum. Ele começa pela imitação, para depois ter as escolhas dele. Se você vê um lar de uma criança dando grande problema com birra, é só abrir o olhar um pouquinho que você vai ver. Está no lar, está na casa. O preconceito de gênero, preconceito de cor, preconceito, seja ele qual for, vem da casa. Uhum. Então, quando uma criança faz essa pergunta, como é que como é que você faz? Você olha feio para os pais. Uhum. Porque essa questão vem dos pais, não vem da criança, não. É isso aí mesmo. Ai, tá muito bom esse papo, mas eu preciso ir para 5 perguntas. Vai lá. Por mim, eu ficava mais 1h30 a gente batendo papo. Imagina, vai lá. Tá, vamos lá. A primeira pergunta é: qual tu acha que pode ser o maior legado que tu pode deixar para o Pedro? Eu acho que é o coração. Uma das coisas que eu brinco com o Pedro, que eu dizia antes dele nascer, eu queria um filho bom, um filho bonito. Eu não queria que ele fosse tão bonito assim. Trocou o B. Eu acho que o maior legado que eu posso dar para ele é amar os outros. Eu acho que isso é a melhor coisa que eu posso dar para ele, porque teve um dia que ele foi numa festinha, a primeira vez que houve a coisa de morder, né? Uhum. A babá chegou para mim e disse: seu carro morderam o Pedro na festinha. Eu disse: morderam ele ou ele mordeu? Morderam ele. Eu disse: que alívio. Ufa. Foi ele que mordeu. Eu acho que o melhor legado que eu posso deixar para ele não é bondade no coração. Se eu puder, se for do gosto dele ter sabedoria, estudo, eu poder dar a chance para ele desenvolver a cabeça dele para conseguir olhar o mundo em um olhar positivo, um olhar não ranzinho, um olhar que ele possa fazer as melhores escolhas na vida dele. Acho que isso é o que todo pai pode dar de melhor para qualquer criança, é isso. Que lindo. O resto todo é bobagem. E agora a próxima pergunta é um pouco complicada, às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Eu acabo pensando por conta dessa pergunta, que é uma pergunta recorrente aqui no podcast, mas qual pode ser a maior decepção que o Pedro pode te causar? A decepção que ele pode me causar, bom, de qualquer forma, sendo qualquer decepção que ele possa me causar, eu sempre vou estar do lado dele. Eu acho que talvez a maior decepção que o Pedro poderia me causar
será que seria não querer assumir a paternidade de um filho que talvez tenha nascido e tenha vindo da história dele? Nunca pensei sobre isso, mas eu acho que talvez pudesse ser isso. Talvez ele não querer dar uma continuidade ao afeto que eu dei a ele, talvez fosse a maior decepção, eu acho que ele poderia me dar, mas eu acho que isso é inviável de acontecer, considerando que ele ganhou. Eu acho que se ele ganhou, ele tem para dar. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso para você, eu acho impossível isso acontecer, porque você não dá quando você não tem. Se você tem, você dá. Então, eu mesmo criei uma pergunta que eu acho meio inviável, assim, sabe? Que Mas bom, eu acho que né? seria isso. Acho que seria isso. Maravilha. E o Pedro está crescendo numa casa com muita arte, né? Dois Uhum, pais artistas. E uhum. qual tu acha que é o papel da arte na criação de um filho? O papel da arte na criação do filho é talvez dar essa sabedoria lúdica que a arte dá pra gente, que é uma sabedoria que não se explica. Uhum, Quando você escuta uma música, a música tem contato direto com o teu coração. Quando você vê uma peça, aquilo te toca de uma maneira que não passa pelo lado racional, e aquilo faz com que você expanda a sua sabedoria, a sua criatividade, o seu olhar do mundo. Eu acho que é isso, eu acho que o papel da arte você sabe que índio não tem essa palavra arte, né? Porque para ele tudo na vida é arte, né? uhum, Então, quando você dá cores para uma criança é arte, quando você brinca de forma com uma criança é arte, quando você dá estímulo sensorial para ela através do toque, através do tato, através da música, é arte. Então, isso a gente me faz achar que logo no início da formação de uma criança, toda a relação que você tem com ela é artística, né? uhum, Ela ainda não sabe, ela não é matemática, ela não sabe as coisas ainda, né? E uhum. toda a relação que você dá é através disso, da temperatura da água, do toque da pele, da musiquinha que você coloca. Tudo isso, eu acho que a função da arte é trazer essa sabedoria que vem sem explicação, ela vem automaticamente. Eu acho que por isso a arte é tão poderosa, por isso que as pessoas têm tanto medo da arte, porque você pode receber a informação que você quiser quando você tem contato com uma obra artística, quando você é tocado por uma canção, por um quadro, por uma peça de teatro, aquilo supera e vai além de qualquer explicação racional. Ela demove, ela quebra as barreiras, ela desbloqueia muitas coisas na sua cabeça que talvez as pessoas tentam criar, assim, né? Ah, que lindo, Acho que é isso. que lindo. Sabe que eu sempre botava uma música para Ana escutar chamada Estrela, do Vitor Ramil. Não sei se tu conhece. É Vitor Ramil eu Estrela, conheço. é uma música linda, linda, linda. Eu sempre botava para ela essa Aham. música e ela se acalmava. Até tem vídeo Olha que bacana. meu dela super chorando, assim, bebezinha, assim, super nervosa. Daí eu começo a cantar essa música e ela vai se Aham. acalmando e para de chorar. Até hoje eu não sei se é porque ela pensava, se eu parar de chorar, meu pai vai parar de cantar com essa voz horrível dele. E muito tempo, durante muito tempo, na hora de dormir, ela pedia para eu Olha que cantar bacana. essa música. Então, tu vê que toca, né, de um jeito, se consegue acalmar uma criança é porque vai lá dentro, né? E Aconteceu isso, esse fenômeno que eu estou te falando, de uma forma que não é tão racional. Você colocava um estímulo que tocava a criança, assim, você precisar dizer, se acalma, o que eu posso uhum, fazer, colocar no peito. Era algo que conseguia tocar o coraçãozinho do bebê, né? né? Sabe que quando ela nasceu, eu sempre tive uma coisa de eu preciso criar laços com a minha filha. Como que eu vou criar laços com a minha filha? E eu sempre falava para mim, eu quero dar o banho. Sempre que eu podia, eu dava o banho. Uhum. E quando era a hora do banho, eu botava uma luz um pouco mais baixa no banheiro, botava a banheirinha na água, temperatura que ela gostava, e botava a playlist que ela escutava quando estava na barriga da Mi. Deram um monte, era Gal Costa, Marisa Monte, Caetano, Gonzaguinha, eu botava um monte de música para ela, e eu botava essas músicas baixinho também quando ela ia tomar banho. E daí eu botei na minha cabeça, não tem nada de científico nisso, tá, cara? Não tem nada. Eu botei na minha cabeça que nessa hora do banho ela estava voltando pro útero, mas dessa vez com o pai dela. Eu tentava criar aquela coisa assim, e cara, eu tive momentos tão, tão bonitos com ela, tomando banho, de olhares e conexões que, nossa, até eu sinto muita falta desses banhinhos. E vamos lá para a próxima pergunta. E
Tu passou já algum perrengue com a paternidade, com o Pedro? Alguma coisa que tu lembra assim, nossa, isso foi um perrengue? Teve o nascimento dele, que quando ele foi nascer, ele era para nascer de parto normal, e aí os batimentos dele começaram a diminuir, e aí a gente levou um susto. Eu fui a pessoa que fiquei mais calmo, até ele disse, calma, amor. É a primeira vez que uma criança vai nascer de parto normal e nasce de cesariana. Aí passou a gente ia acompanhar o parto, mas como o batimento dele caiu, passou na nossa frente a imagem, né, da barriga de aluguel na maca, com Uhum. sangue, e a irmã chorando atrás, vindo paramentada para ir para a sala de cesariana. E isso foi um Meu susto para a Deus. gente muito grande. Meu Mas, Deus na do céu. verdade, ele nasceu em 15 minutos, de parto normal, inclusive, com uma nota de Apgar que foi alta, foi 8,9, ou seja, ele nasceu ótimo, perfeito. A Uhum. única questão dele é que ele, além de ter nascido no dia do meu aniversário, ele nasceu com a mesma questão que eu, que foi o cordão umbilical enrolado no pescoço. Exatamente a mesma coisa. Então, isso foi um susto. E agora ele entrou na fase das viroses. Ah, Então, a primeira virose que ele pegou, ele voltou da escola rouco, e eu uhum. disse, criança, eu achava que criança não ficava rouca, eu pensei. Nas minhas aulas de canto, eu aprendi que criança não se machuca gritando, a prega vocal, eu digo, ué, criança rouca. Aí, 11 horas da noite, ele começa a chorar, e ele estava com a voz muito estranha, com uma dificuldade aparente, parecia de respirar, e ele dizia assim, papai, me ajuda, tira isso da minha Ai, boca. meu Eu não Deus. sabia nem que ele sabia dizer, papai, me ajuda. Foi assustador. O pediatra dele respondeu em 2 minutos. Eu dei um antitérmico para ele, dei um corticoide, em meia hora ele estava bem. Não era asma, não era nada dito, ele estava com uma faringite, mas uma faringite, para quem nunca teve uma criança em casa, você olha, é assustador, porque a criança está Uhum. com muito catarro, está com dorzinha, está chorando, está desesperada, e você não sabe o que fazer com seu filho. Eu acho que nesses 2 momentos foram um perrengue. Teve uma vez que ele entrou em casa, que ele voltou de um passeio com a babá, e com a nossa cozinheira entrou em casa, e ele nunca abriu, tinha aberto porta até aquele momento, ele nunca abriu porta em casa. Ele voltou, uma delas foi no banheiro, a outra foi na cozinha, que estava conectada com a área, cerca de 2 ou 3 metros de diferença. Ele voltou, abriu a porta, chamou o elevador chegou. Ele entrou no elevador, apertou no botão e desceu sozinho, isso com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E eu tenho a filmagem disso. O prédio depois me mandou a filmagem disso tudo. É inacreditável. Sim, é Ele inacreditável. Se não tem a filmagem, tu diz, não, não é possível. Alguém fez isso pra ele. 1 ano e 8 meses. Você vê assim, você vê a câmera do elevador abrindo a porta, aí a porta vai fechar, ele aperta de novo, a porta abre, ele entra no elevador, aperta o botão, tá tranquilão lá dentro. Na hora que abre, tinha uma pessoa esperando o elevador, ele quase que com licença, dá uma volta na pessoa, sai. Aí o porteiro já pegou ele lá embaixo, ele apontou para a rua e disse, passear, passear. Não preciso do papai pra passear, gente. Eu tô... Ele fez Meu isso. Deus. Aí claro, a gente ficou muito mal falado no prédio, né? Os viados que resolveram ter filho, viado não pode ter filho, onde é que você viu um negócio desse? Viu? A criança foge. Não, todas as mães do prédio chegaram e vieram conversar com a gente, que a gente tinha que tomar mais cuidado com o nosso filho, onde é que você viu um negócio desse? Ali foi uma situação que ele aprontou, viu? Porque a partir daquele dia a gente começou a passar a chave. Só para deixar claro que isso aconteceu porque ele nunca tinha aberto nenhuma porta. Neste dia foi a primeira vez que ele fez isso aqui, ó, e abriu a porta. A partir desse dia se passava a chave na porta e tirava a chave. Que é porque existem esses marcos, né? A partir de que momento você tem que chefiar a porta? Você não, a menos que a criança já está com 1 ano, você já fica com medo. A gente não fazia isso. Quando aconteceu isso, a gente começou a chorar. Ele aprontar. Meu Deus, imagina o susto que vocês não tomaram. Carmo, vamos lá para a última pergunta. E é a pergunta aquela que é de 1 minuto. Tá. Deixa eu botar aqui. É uma pergunta bem simples. Deixa eu Carmo, controlar Deixa eu controlar. eu coloco Deixa eu aqui para botar no ti. meu pronome. Tá bom. Vai lá. Daí tu não precisa te preocupar. Tá bom. Carmo, o que é ser pai? Ser pai é ter afeto para dividir, é ter amor para dividir, é ter um olhar gigantesco sobre aquele ser que foi gerado, é saber
do dia a dia dele, saber da realidade dele. Ser pai é olhar para o seu filho, no instante que você olha para o seu pai, você sabe se ele está confortável, se ele está desconfortável. Aí você testa um pai. Você sabe que você é pai quando você consegue ter uma leitura do seu filho só de olhar para ele. E isso é uma coisa que você observa. Eu acho que ser pai é isso, você está muito presente. Estar presente, saber e querer que seu filho seja feliz com as escolhas dele acima de tudo e que independente do que acontecer, você vai amar aquela criança para sempre. Isso é ser pai. Isso é ser um pai presente na vida do seu filho. Respondi até menos, ó. Falta ainda 10 segundos. Mas eu acho que eu já falei o mais importante de tudo. Então tá, pausei. Carmo, assim, ó, eu tô sem palavras para te agradecer. Eu adorei conversar contigo, escutar sobre a tua paternidade. Quero agradecer aqui a Milene, que fez o meio de campo, a minha companheira. Milene! que fala maravilhas do Carmo. E quando a gente for no Rio, eu quero ter de novo um jantar. A gente se pessoalmente. E vai ser muito bom. Conta com Ser Pai para o que precisar, quiser trocar uma ideia, quiser me chamar no WhatsApp para falar sobre paternidade, eu estou sempre super disponível. Muito obrigado. Manda um beijo pro pessoal aí. Mano, pode deixar. Contem comigo. Quer deixar algum recado para quem está nos escutando, nos ouvindo? Eu quero falar só que eu acho que é importante isso, toda essa conversa que a gente teve. Falar talvez esclarece de uma maneira muito carinhosa. Uma relação conectada com o coração a respeito da paternidade, né? Não existe regra, né? Uhum. Não existe pai é isso, ou pai é aquilo, ou pai é aquele outro. Agora, pai é o cara que está com o coração conectado com o seu filho. Isso é o mais fundamental. Porque pai já nasce, mãe já nasce culpado. Você sempre acha que o tempo que você está dando para o seu filho pode ser pequeno. Mas se você tiver o coração conectado com aquele ser que está ali, tá tudo certo. É isso aí. Pode trabalhar e saber que você está fazendo a coisa certa se você tiver com o seu coração conectado. Não tem fórmula. Acho que é isso. Coisa linda. Eu sempre falo, olha, no Ser Pai a gente não vai te dizer como tu deve ou não criar. A única coisa que a gente vai ser intransigente é com a violência, né? Aqui a gente acha que violência nunca é o caminho. Mas a gente vai trazer exemplos, informação e a partir disso aí tu decide como é que é a melhor forma de criar teu filho. Pessoal, semana que vem vai ser o especial de Dia das Mães com a Maia, que a gente falou aqui no episódio. Então, até lá. Carmo, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Sucesso para vocês aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!